banda Gírias. Tava eu e você, Matuque, nos bastidores. Aqui parecia banda, porque tinha palco. Começa agora o nosso programa Evento Resenha, um programa que vai banda. trazer experts da área de eventos para que a gente fale abertamente sobre isso tudo, inclusive sobre uma banda que deveria existir. Não tem banda, você não é vocalista. A gente era bastidor. da nossa banda um dia, mas isso é um assunto para outro podcast, não para esse. Eu sou Daniel Dottório, seu anfitrião, mas ao meu lado, porque eu não estou sozinho neste balcão, está ele, que quer me tirar da banda, André Nicolau. Galera, nunca teve banda, ele tá nessa noia da banda. Prazerzaço tá aqui. Doutor, você é um ótimo co-anfitrião, sem banda. E hoje, cara, a gente tem dois convidados incríveis aqui. Antes dos convidados... Antes tem duas coisas pra gente fazer, pra gente não esquecer. Primeiro, se inscreva no canal, compartilhe nossos conteúdos nas redes sociais, deixe seu comentário falando se tá legal, se não tá legal, se tá longo, se tá curto, se você é o próximo convidado que tem que estar aqui ou sugerindo quem tem que estar aqui falando com a gente. se você tem uma banda precisando de vocalista, chama o Doutor, eu não tenho banda com ele, enfim. Hoje o tema é como montar uma barba de excelência, como montar um rider de excelência. E a gente tá com o João Matuque, dá um salve aí pra galera também, nosso diretor aqui. E já apareceram nossos convidados na tela também. Ele vai improvisando. Sua mania de limpeza. Ele limpa. O Alquinho, gente. Caraca, jogou na câmera mesmo, Tá cara. nem aí, ainda bem que é dele aqui. E os entrevistados, hein? Por favor, eles se apresentam? Não, A eu gente vou apresentar, você? porque é muita alegria ter esses caras. São mestres, cara. Prazer ter esses caras aqui. Charadinha, bem-vindo. Charada, grande diretor técnico aí, outro. Leandrinho, Leandro Ferreira, brotherzaço. A gente trampa muito aí também, grande diretor técnico. Prazer estar com vocês hoje para falar sobre essa missão que é fazer um rider, tocar um negócio, um evento, fazer uma pré bem feita. Prazerzaço. E a primeira pergunta seria o quê? Como vocês pararam nesse universo? Fácil essa, hein? Foi sem querer? Foi muito planejado? Nada, 17 anos tinha marcenaria, meu primeiro evento foi uma casa cor, descobri um amigo que tinha a questão da sonorização e acabei teatro do Sesc Belenzinho. Por Tava um com ano um e marceneiro no evento. pouco. Isso, casa cor, depois de uns meses acabei virando técnico, por acaso, e foi. No Teatro do Sesc Belenzinho, Sim. eu cuidei da produção de uma peça que estreou no Sesc Belenzinho. Bartolomeu era o nome da peça. Já pensou se era você nessa época? Bartolomeu? Da Cláudia Shapiro. Que era com música ao vivo? É. Sim, Ah, não. eu era técnico do teatro, não tinha essa barba. Impressionante. E ainda fui, tem um DJ que eu não vou lembrar o nome Eugênio do cara. Lima. Isso, eu trombei ele várias vezes. Que é isso? Que Um abraço, isso, Eugênio Cara, Lima. Que um abraço. isso? E aí, Núcleo Bartolomeu, um abraço. Trabalhei Olha, muito ali. caraca, que Muito bom aquele sensacional. lugar. Pô, acabou. Então, fechamos por aqui. Já foi. Já contou a história, já. Pô, sua vez, Charada. Tomara que a gente se conheça aí de alguma jornada. Não duvido. Cara, eu comecei fazendo... Eu sou irmão gêmeo, tenho um irmão gêmeo univitelino, então a gente E tinha... como a gente sabe que não é ele, é você aqui. Essa é a charada, Você essa é é a você. Meu irmão mora nos Estados Unidos, então certeza que não é. Tá. Mas se vocês forem pra lá, pode encontrar ele, né? Enfim, a gente fazia festa de amigos. A gente fazia festa de amigos e começou fazendo a técnica. A gente fazia som, luz, e fazia uma, fazia outra. E, cara, o meu tio tinha uma danceteria em Suzano. E aí foi quando eu comecei quero fazer isso, quero fazer isso. Aí fui para Maresias, meu tio um dos tios era barman no Sirene em Maresias, falou, ó, você quer trabalhar? Tem um cara aqui, dono do equipamento de som aqui, o Marcelo Conde, vou te apresentar ele. Eu esperei 2 anos, 2 temporadas ajudando ele na pousada para conseguir conhecer o Marcelo Conde. Aí conheci ele, comecei a trabalhar no Sirena, fazer as coisas lá, montar o Sirena Beach na praia. Depois a gente veio para São Paulo e aí foi. Conheci o Leandro lá no Marcelo Conde. Olha, que louco. Cara, vocês são amigos, Sim. então? Você já se A conheceu? gente já se Sim, conhecia sim. lá. Não acredito. Já se conheceu, Eu já entrei, eu acho que você já estava saindo. já tava Mas naquele processo faz de uns sair. anos. Os caras, eu achei que eles se conheciam, eram brothers do mundo dos eventos, mas começaram essa Quando jornada no evento antes, tem né? um diretor técnico, é um só, né? Então, E na época eu era geralmente técnico de não som. cruza tanto. Ah, Eu também comecei como técnico de som, porque a cabeça do Marcelo eu acho que era um cara muito visionário. Sim. Ele via muito bem as pessoas. Ele falava, eu falei, eu quero ser DJ. Ele falou, não, primeiro você vai ter que ser Conhecer, técnico. é isso Você vai aí. ter que saber o que Animal. você está fazendo.
E aí foi, cara. Eu nunca mais quis ser DJ. E vamos fazer um disclaimer principalzão aqui, que a gente sempre faz quando vem a galera, né? Sempre vem a galera de eventos e parece óbvio pra gente, mas quem tá assistindo é da agência, às vezes um cliente assistindo, às vezes alguém que quer pessoas entrar. querendo entrar na área. É. Né? Então, o que faz um diretor técnico, né? Que é hoje o principal, pelo que eu entendo, o cargo de vocês aí. E se tem mais coisas que vocês fazem também, além da direção técnica, contem pra gente aí. Qual que é essa função do diretor técnico? Na visão de vocês. Fica à vontade, senhor. Assim, na minha opinião, cara, o diretor técnico ele tem uma responsabilidade de cocriação, na minha cabeça. Né? Ele tem ali a responsabilidade com a produção e o artístico de desenhar tecnicamente quais vai ser as necessidades do evento. E o ideal, na minha concepção, e é onde a gente se planeja para estar, é estar desde o planejamento. Não é estar na hora de executar o evento, porque senão a gente fica ali com um extintor apagando incêndio. Não é essa a nossa função. A gente acrescenta e agrega muito mais desde o planejamento, onde a gente decide, junto com o cliente, dentro do projeto, qual é o fornecedor adequado e qual é a equipe necessária. Né? E aí, dependendo do evento, o nível de complexidade mais, menos, qual é o fornecedor adequado. Porque às vezes você precisa ter um fornecedor que ele precisa ter equipamentos específicos para aquela entrega. E dependendo da entrega, você tem que saber que ele tem mais equipamentos no depósito para várias necessidades e demandas que a gente não consegue mapear na pré-produção. Então, tem fornecedores que atendem essa demanda, tem fornecedores que precisam de ir num modelo e num escopo um pouco mais básico e um pouco mais simples, né? Concorda ali também? Sim. Mesma prática. Eu acho que na questão de criar e dar soluções naquele momento, esses dias estive em Belém, como eu comentei com você, conhecer o fornecedor, demandar algumas marcas para ver o que ele tem. Até mesmo tive 2 fornecedores no mesmo local e um deles se atentou ao tamanho de pixel, que eu vou usar o painel de LED, olha, questão de tamanho de fonte. Então, não é só a parte técnica que envolve, né? O cara também que está ali levando Você ganhar equipamento. segurança na pessoa. Sim, lá, né? justamente, foi isso que eu até comentei com o produtor. Olha, prefiro esse porque não é prefere, né? A gente não demanda esse. Você sentiu É o mais banana, confiança maçã. ali, né? Vou Porque isso que você comparar. falou é importante, que às vezes, quando o jogo está mais ou menos ganho, no sentido de que tem um fornecedor que a agência trabalha sempre, já tem a confiança, sabe que o cara vai entregar bem, é super justo, os técnicos são bons, equipamentos bons, é um caminho. Mas acontece muito de surgiu um evento em outra cidade que vai ser o fornecedor de lá, e vocês têm essa responsabilidade, vão meio que certificar o cara, assinar Sim. embaixo se vai esse ou aquele, né? Sim. Então é uma profissão também de gestão de pessoas ali muito gerencial também. E aí vem até uma pergunta aqui, né? Você precisa conhecer fornecedores em diversas praças, diversas cidades, porque muitas vezes o orçamento não te permite levar um fornecedor de uma determinada cidade que você tenha mais confiança. Quanto tempo antes que é necessário, porque vocês têm que estar envolvidos aí desde o início do projeto, para saber a dimensão, o tamanho, para você conseguir prever e falar, nossa, eu preciso de 1 mês antes, 2, 15 dias para resolver, para entregar o que você precisa. Quanto mais tempo de pré-produção é importante, porque você vai fazer a implantação aérea, ver pontos, ver a questão de distribuição de luz, que é muito importante para determinado palco. E eu acho que a parte da direção técnica também vem o cara que está fazendo aquilo, ele passar por algumas áreas em algumas empresas, som, luz, vídeo, gerador, que é importante, tem muita gente que não tem esse preparo. Então, você vai para uma cidade que, às vezes, o cara tem o equipamento, mas o cara que está atrás do volante, ele não sabe usar aquele equipamento. E se você não tem esse conhecimento para trazer como se fala? Trazer melhor distribuição, ou até mesmo acabamento, ou até mesmo a sonorização, que às vezes o cara chega, vou fazer um delay, né, caixa uma frente à outra, ele está fazendo no volume. Então, até mesmo o conhecimento que temos de estudo e do dia a dia é importante para levar para essas cidades que às vezes não tem o cara para que... trazer a solução Sim, certa, né? Você certa. falar, tudo bem, esse equipamento é ótimo, mas a gente Posso tem que usar de ponta assim, cabeça? posso- O cara vai falar para você, não dá, mas aí você fala, mas o outro eu fiz, dá sim, vamos ali, ó, você vira, mexe. É um cargo bem gerencial, assim, Sim. né? Que tem que ter passado já, entender como Na área. funciona, né? O fluxo todo. Quanto mais experiência, melhor para poder gerenciar os outros, Sim. né, cara? Pedir, Porque não é saber só equipamento, né? É. Não existe Principalmente. alguém que
conduz aquilo, não é só eu, não é só o André na parte de artístico, mas é muito importante ter, eu chamo de ferramenta, que não deixa de ser uma ferramenta, às vezes ela não está apta total para fazer aquele X evento como fizemos tempos atrás, que eram 6 palcos, sonorização no Porque vazar. às vezes é o mesmo nome, né? Por exemplo, um técnico, sei lá, de vídeo, o cara às vezes fez um evento semana passada e pôs um PowerPoint ligado num HDMI, um notebook num projetor. Direto. Ele é um técnico de vídeo, beleza. A semana que vem o cara foi parar num evento que você tem lá um painel de LED de 50 metros, com 6 pips em várias línguas, computadores interligados. E em tese é o mesmo cara, mas não é. Às vezes você tem um cara mais iniciante que não dá para fazer aquilo, né? E às vezes para o fornecedor no dia a dia ele tem um cara iniciante que vai tentar colocar para fazer tudo isso. Pode dar um grande pepino. E aí, nesse caso aqui, o diretor técnico ele também pode sugerir determinadas pessoas para o time, né? Porque além de fazer toda a análise de ó, o que a gente precisa é esse rider aqui, é isso de luz, é isso de painel, Sim. é isso de máquinas e tal, mas você pode falar, mas eu preciso das pessoas qualificadas nesse Batemos muito determinado nesse lugar, ponto, né? eu tento não escolher nome, mas existem alguns eventos que você determina, precisa daquela pessoa que não adianta só o Leandro pensar. Senão eu teria 10 Leandro e vambora, não dá para copiar. Então é ter técnicos que pensem junto com você. Ó, tive um problema, eu adoro trabalhar com o Joãozinho, porque tem problema, vem, resolve, depois passa para você. Qual foi a solução? Você trabalha com a produção ali, digo, né, a produtora massa, você vai passar todos os problemas e não vai mascarar. Que é o importante, trabalhar todo mundo na mesma linguagem e ter pessoas que pensam. E vocês fazendo isso, vocês evoluem a galera. Tipo, o Charada tem a galera dele que Sim. vai evoluindo, você também. O próprio Joãozinho, né, cara, que é operador Joãozinho e faz podia direção aparecer aqui técnica. pra gente ver se ele concordou ou não com isso. Oi, Coca-Cola! Apareceu uma Coca-Cola. Não, Tá sendo patrocínio isso aí? É, um elemento Patrocínio. que não pode faltar Tá bom. na house uma bebida e um pão de queijo. Verdade. Você tem fornecedores também, assim, que trabalha mais, Charada, A gente aí? tem, mas eu vou falar uma coisa para você, André. Você falou de uma questão de escolha. Às vezes a agência tem um fornecedor já mais próximo ali. Eu acho que todas têm, devem ter, mas a escolha do fornecedor, às vezes, muitas vezes, está atrelado a essa amizade, a essa parceria que já tem. Às vezes, acontece daquele fornecedor ele não ser a melhor opção para aquela demanda ou para aquele projeto. E às vezes, por conta dessa amizade, desse relacionamento, ele acaba já sendo a primeira opção. Então, é um cuidado que eu acho que as agências têm que tomar. Analisar o projeto, analisar quem é a equipe, qual é o nível de complexidade e aí entender quem são os players indicados. Né? E aí, Quando você falou da história de ser um evento fora de São Paulo, com várias praças, a gente tem que ter isso muito bem amarrado. Sim. Muito bem amarrado. E aí, como você chega para a agência e consegue colocar isso, falar, cara, teu fornecedor é muito bacana, gosto muito disso, mas nesse momento que eu preciso E também é para fácil esse E uma outra caminho? coisa perigosa disso aí, que às vezes não ficar parecendo que você quer pôr o teu fornecedor lá, né? sim, E não é sim, que sim. você É uma vai- saia justa, É né? uma saia É uma Cara, saia eu justa. diria, eu não sei se você concorda, mas eu diria que a nossa profissão de direção técnica é 50%, 70% gerenciamento de É pessoas. isso. Muito mais do que... Tem o equilíbrio com o equipamento, mas a gente gerencia pessoas e pessoas gerenciam o equipamento, e não o contrário. Não se consegue ao contrário. Você pode ter uma boa equipe, mas ter um equipamento mais ou menos, você vai ter uma boa entrega. Se você tiver um equipamento bom, mas tiver uma equipe mais ou menos, você não entrega. É isso. É muito bacana o que o Xará está falando, porque a gente, em outros episódios que a gente gravou, cada vez mais fica evidente a importância de pessoas qualificadas Sim. e engajadas, interessadas, envolvidas em diversas funções. Então, é muito legal escutar, porque quando a gente fala, é um papo com um diretor técnico, ele vai vir falar de... Não, o telão tem que ter tantos pixels, tem que ser assim, assado, parará. E a visão vai muito além disso, né? Porque Muito. tecnicamente o rider, você pode repetir um rider para um outro lugar, mas são as pessoas que operam ali as máquinas e fazem acontecer, não é? Sim. Vocês, no tempo que vocês estão de caminhada, vocês têm percebido que a galera, que a equipe tem evoluído em termos de conhecimento mesmo, de lidar com os equipamentos, e que os equipamentos também, ou como vocês Evoluiu. sentem, ou estagnou, geral, assim? Olha, do que eu tenho visto
principalmente amigos que trabalhou comigo puxando cabo, né? Um dia, você vê que às vezes você compra uma mesa e você não usa tudo dela, falta, mas de uns anos para cá me sinto muito seguro nessa questão de sinal, principalmente projetor, LED, a raridade de São Paulo, você sai de São Paulo, você tem uns perrengues, que nem eu tive em Salvador, painel de LED funcionando, o cara, vou ali e já volto, desmontar um outro lugar, mas não acabou o evento. O que aconteceu? Chutaram o cabo, não tinha redundância, questão de valores, então você também às vezes chega, tá pronto e cadê isso, cadê aquilo? Ah, não, mas não tem por causa de valores, mas a molecada, principalmente de São Paulo, você vê uma segurança muito grande de algumas pessoas que quer ganhar mais, não adianta só você pedir, eu quero ganhar 1.000, só que você está valendo esses 1.000 no mercado, o quanto você está desempenhando dentro de um curso, de uma E2, uma Avolite, ou enfim, qualquer área e som, luz, vídeo, eu acho que você tem que estudar, não adianta. Eu estudei muito áudio antes de fazer, entrei no Sesc e não conhecia nada. O cara chegou para mim, você liga o som, você liga a mesa, caixa de som e o microfone. Para desligar, você desliga a caixa, mesa e os microfones. Foi isso que me ensinaram. Então, de lá para cá, sempre fui curioso, gosto. E o legal é isso, é você ter trabalhado com algumas pessoas que puxavam cabo com você, hoje desenham sistemas maravilhosos para entregar, né? A gente vê muita coisa boa no mercado, mas é o famoso mais do mesmo, ultimamente. Tenho brigado um pouco com isso, né, a gente trabalha junto, a gente tenta mudar um pouco esse mercado. Par LED do chão para cima, a gente tem que trazer uma inovação, é importante a gente trabalhar com pessoas que você passa uma concepção de um aéreo, a pessoa vai, desculpa, vai pensar com você. Você já passou um esboço do que você precisa de uma luz. Esses dias eu tive um evento aí que era uma mini arena e a luz deveria ser uma distribuição mais alongada para você ter menos teto e interferência. Eu tinha buracos e foi tudo passado. Então, assim, tem pessoas que entendem o que você está passando, vê o local, enxerga isso, mas tem muito que ainda fica naquela não, mas vamos assim. Tem a parte também da questão sonora, que às vezes você está fazendo num lugar, a casa não ajuda, o cara chega para você, tem essa solução, que é como eu falei, não penso sozinho. Então, trabalhar com o charada da vida, vai pensar, a gente veio no mundo de técnico, né? Foi técnico de som, eu também, então o som vai estar não melhor, mas um lugar legal, a luz a gente vai olhar, a pessoa vai validar se está legal, às vezes é o nosso diretor artístico, ou você com o light designer que está lá, estudou para isso. Então é um mundo com muita informação. E se o cara não busca, Fudeu, né? fudeu o rolê. Você compartilha também? Vê a galera dando uma avançada, mano? Eu vejo que teve uma boa avançada, mas eu vejo também que pós-pandemia a gente também teve muitas pessoas indo buscar outras coisas. Pessoas muito técnicos. boas, pessoas muito boas indo fazer outras coisas. Viram outras possibilidades de fazer outras coisas. Agora, eu também vejo, André, muitos técnicos com um brilho nos olhos. E eu acho que é isso para mim o que faz a pessoa, vem cá, vamos fazer alguns trabalhos com a gente, que daí a gente pega essas pessoas que vão estar com a gente ali na montagem, na desmontagem, no momento de virada de palco. A gente traz os braços, o time para estar junto com a gente. Vai lapidando essas pessoas, exatamente. Os caras aprendem vendo, né, o time, os mais experientes fazendo também, além de ter muito mais curso disponível, né? Que é um negócio que não existia mesmo. Eu lembro quando eu fui estudar áudio no IAV, não existia nem YouTube com nada. Não, né? era só IAV que era um preço e absurdo. era impagável quase, isso. E também tenho alguns probleminhas com essa escola, porque, enfim, não com a escola no caso, mas a questão de mostrar a parte técnica. Porque faz aquele, você vai ser técnico operando coisas. E na verdade não, você precisa fazer um cabo, você precisa fazer uma carga de um caminhão, é importante isso. Às vezes, como começa? Vou mandar um sistema para o Rio de Janeiro. Qual é a primeira preocupação? É o motorista que vai te dizer quantas horas ele vai chegar lá. Não adianta perguntar para o Leandro, claro que eu tenho mais ou menos um parâmetro, mas quem diz o quanto vai gastar de tempo, pedágio, banheiro, é um motorista. Então, é trabalhar com pessoas que passou por esse meio. E é legal você lapidar. Tirei o João de um lugar para encher o saco dele, lapidar as pessoas, eu acho que é importante. Eu também estou aprendendo tanto com você,
A gente Charada. aprende todo mundo junto. Todo né? mundo junto. E é interessante isso. Eu acho que equipamento também barateou um pouco. Eu não sei qual é o fluxo assim, da galera, se vai buscar na China. Eu lembro quando eu comecei, tinha muito lance da galera ir para o Paraguai comprar mesa de som, mesa de luz, né? E hoje eu converso com uma galera assim, não é muito estranho. Algum fornecedor falar, eu fui pra China o mês passado e trouxe um container. Caraca, velho. Sim, painel de LED é isso. Rola, sim. Painel de LED é China. E os caras vão mesmo, por isso que evoluiu tanto também, né? Containers e mais containers. Porque tem que buscar, o ideal é buscar um lote, né? Traz um O lote. painel de LED tem que ter um lote. Enfim, tem Aí várias você vem questões de com, tecnologia aí que você tem que Misturar. Porque era muito pensar comum, até, sei lá, poucos anos atrás, pelo menos no que eu vivenciava ali, de ter painel com pixel queimado, com não sei o quê. Você via que estava tudo meio zoado. Hoje é muito difícil ter isso. Geralmente, se o cara, dá o play no painel, você fala, caraca, tá irado, tá um painelzão lindo. Eu falei, cara, acho que esses caras evoluíram muito aí. Ou o preço baixou Ou legal, não, facilitou. Quando você chegou, o cara da direção técnica já falou, ó, tira. Também tira, isso. Resolveu Também um monte, isso. né? Vocês já se Charada, lascaram só vou muito. pedir pra você falar um pouquinho mais perto do microfone, que às vezes foge um pouco a voz aqui, né? Aí vem uma pergunta, vocês estão falando dessas facilidades que hoje em dia a gente tem de buscar equipamento, né? Falar, não, a gente tem possibilidade de comprar na China ou comprar em tal lugar. É só bem fácil, é só ir ali na China. Só ele na China. Trazer um container. Mas é muito mais fácil do que alguns Caramba. anos atrás, né? Com certeza tem certeza. muito mais acesso. Quando vocês podem escolher todos os equipamentos que vocês vão Tipos de marcas. utilizar, tipos de marca, quais são as preferências de vocês quando chegam para você e falam, cara, necessidade técnica é essa, Caminho para montar o rider mesmo. Né? faz o caminho ideal aqui, sem se preocupar se o orçamento, valores, se o orçamento vai dar certo ou não. Qual que é o Finge não caminho você ideal? Que paga. É raro isso, é raro. Não vamos falar desse mundo ideal que seria aqui, né? É raro. Qual que é o caminho? Então, eu procuro escolher as preferências de marcas de equipamentos que eu já usei, né? Equipamentos que eu já usei, equipamentos que já tem experiência, equipamentos que a equipe sabe usar. Eu acho que isso é um ponto legal para a gente falar, porque qual é o melhor equipamento? É o equipamento que o seu técnico sabe usar, entendeu? Porque às vezes você pede um equipamento ali no rider, num fornecedor que ele não tem uma equipe qualificada para atender, a operar aquele equipamento. Então, não é a melhor escolha, Justamente. né? Concorda? Eu tive esses dias, eu quero Resolume na House. O evento era no Rio. O diretor artístico prefere X. A técnica falou, eu trabalho com Milumin. Eu falei, olha, vamos lá. O nosso diretor artístico, ele vai montar uma timeline. Eu tô tirando o Fusca do cara, colocando na Brasília. Vamos chamar assim. Mas será que se errar, quem é o culpado? Eu tô cagando no próprio pé. Então, não, vai com o Milumin. Então, você vai se adaptar àquilo. Não adianta, é isso. Eu vou tirar o cara que é apto a Milumin, que é um player lá, coloco o Resolume, o primeiro play trava. Dá um pepino, o cara não sabe para onde correr, né? O cara E não aí? vai conseguir resolver, Então, né? temos que nos adaptar ao que tem. É claro, vai passar a lista. Amo certas marcas, principalmente de som. Eu acho maravilhoso uma Meyer Sound, uma Bose. Então, assim, são caixas que, se eu tiver para montar uma lista, é com isso que eu faço. Claro que às vezes vai para um fornecedor que nem sabe, não é que não sabe, né? Mas nunca viu o que é, escutou uma Meyer Sound. Ou não sabe a diferença de uma Sim, para outra, né? Que aí você, mas eu não gosto dessa, gosto da... É isso, é catar a pessoa, colocar o profissional que pode pilotar o Fusca, a Ferrari ou uma Brasília. Porque cabe outro disclaimer aqui, porque a gente falou agora há pouco sobre ter o custo, às vezes, baixado um pouco. Mas é caro pra caramba o equipamento, né? Geralmente microfone assim, desse. é um microfonezinho, é isso, cara. Um cabo legal, né? Você tem um cabo XLR A que vai produção custar tem noção do 300, quanto custa. 500 reais, o outro vai custar 20. Por que tem essa diferença? Vai pingar lá no fim, né? Não, mas aí o trabalho do diretor técnico ele vai além de ter o mundo ideal. Na verdade, o mundo ideal praticamente não existe, Não. né? Você tem Dentro do que- que vocês estão fazendo ali. Vocês precisam sempre entender o que é orçamento, qual é o time que eu vou ter disponível e a partir daí, porque muitas vezes eu pensava, no meu olhar ali de apresentador, né, de quem está no palco, falava assim, a direção técnica pede o que eles consideram o ideal e tudo bem, vão ter cortes de quantidades, mas eu estou entendendo Não, que qualidade influencia na que o entrega. caminho é outro, né? Você precisa entender o time que você vai ter para você montar o melhor set ali. Melhor relação custo-benefício sempre. Equipamento e pessoas. isso. Sempre. Tem que ter um mínimo, toda empresa grande foi pequena um dia, mas é isso, é entender realmente
qual é a entrega que temos, às vezes até mesmo quem está dirigindo isso artisticamente, porque a régua sobe, não é que a régua sobe ou não, mas Muda, né? muda, né? Eu tenho que entender a cabeça do artístico. Não adianta o Leandro, direção técnica, chegar lá, você vai trabalhar com isso. Não posso fazer dessa forma. É. Mesmo porque vai ter um diretor artístico que veio de teatro, às vezes o cara tem uma super capricho com luz, Sim. né, cara, um cuidado que ele vai, aí o diretor técnico precisa de um fornecedor que tenha um equipamento de iluminação mais legal. E o outro diretor artístico fala, não, cara, aqui o meu lance é câmera, eu tenho que pegar, tudo bem que luz e câmera trabalham super Não, juntos, sim, mas tem coisas que são de iluminação para câmera, iluminação para um show ou para uma diferente. abertura de plenária. São e mesmo o iluminações fornecedor, diferentes. eu não sei, assim, pelo que eu vejo, geralmente os fornecedores, no modo geral, foram às vezes técnicos ou trabalharam e vêm de alguma linha. Ou o cara era técnico de Isso. vídeo, ou de luz, né? Ou de áudio. Então, um cara que nasceu como técnico de áudio começou a comprar caixinha de som, aí ele alugava caixa de som e microfone, mesa de som. E daqui a pouco, quando nasceu a demanda, ele comprou um projetor e tal, mas não trabalhava com luz, punha um parceiro. Aí, em um determinado momento da empresa dele, ele fala, cara, eu preciso da solução completa, eu vou comprar luz. Só que não era o forte dele. E eu vejo essa discrepância, assim. O cara, um equipamento de áudio desse aqui é incrível, mas luz é tudo um pouquinho, não é tão legal. Né? O outro não, o outro cara é um baita fornecedor de luz. E claro, e a gente tem potências de mercado que o cara é luz foda e tá, todo mundo sabe, o mercado entende o cara como isso. Aí também, eu né? acho que é as empresas dedicadas, são as empresas dedicadas de Cola som, no mic, de Charadinho. luz, de vídeo, entendeu? Tem as O cara é empresas muito full especialista, service, que né? atende O geral. no 360. Mas para um dia a dia de evento corporativo, acho que pegam essas empresas mais full service, que é o. A maioria, né? sim. Na maioria. A não ser os Sobre- grandes. Desculpa, sobre aquela pergunta sobre empresas tem empresas que eu tô com um probleminha de gerador esses dias aí, vou trabalhar com X empresa, que eu não me sinto seguro já faz uns bons anos, e aí eu chego pro produtor e falo, olha, eu tive um problema assim, assim, assado. E o que pode dar no gerador? Fala de problema assim, o que pode dar de pau no gerador? Acho que é importante isso pra galera de agência. Literalmente, você não troca o filtro, não abasteceu, criou uma bolha de ar, o óleo não está trocado no seu determinado tempo, pode entrar em pânico, fechar um curto, dependendo do E a hora que você seu precisa, equipamento. não vai te entregar, né? Não vai entregar. Então, quando é um gerador, principalmente, vou trabalhar com X cara, então tive problema assim, esse eu trabalho com backup ligado full. De preferência com o terceiro gerador ligado, porque eu já tive problema imagina do que loucura. principal, caiu o principal, ligou o backup caiu. Aí você faz o quê? Aí você se vai joga. Então, assim, se essas pensa. questões de bater na tecla sobre o pequeno, o grande e o médio, é trazer fornecedor que possa te resolver. Fui para Belém outro tempo atrás trabalhar, o cara não tinha tanto equipamento e não mão de obra, mas é daquele que assim, você pediu um microfone, ele corre E e resolve. resolve. São Paulo tem pessoas assim, tem fornecedores, mas é isso, eu sou muito de bater de frente principalmente com produção. E aí tem algumas produções que pega e coloca para conversar com o cliente. Por quê? A minha postura não é tão dura, mas eu sou o cara que fala não. Isso vai funcionar, isso não vai funcionar. E aí vou até fazer uma pergunta para os dois aqui. Como você consegue prever ou que um rider foi mal dimensionado ou mal projetado ou mal calculado? Eu sei que vocês se preparam muito para que isso não aconteça, mas de repente chegou na hora, Às vezes acontece o contrário, eles recebem um rider já, né? recebe um rider e fala assim, o que a gente tem de rider é isso, monta aí. O que muito acontece ultimamente, depois de pandemia, aconteceu o mês passado, me faz uma lista? Tá, faço. Mas qual é a banda, qual é o local? Não tem, só faz. 1 milhão ou R$ 1.000. Então vamos lá. Se você não me der o mínimo para trabalhar, não tem condições de eu fazer uma. E o mínimo Olha, de eu tenho- informação, né? Eu tenho uma verba de R$ 50 mil. Aí você tem lá, eu tive um problema que não era um problema, mas a empresa super funcionou, mas eu tinha num escopo, eu tinha primeiro uma banda, aí fechou o evento, bateu o martelo o cliente, mudou. Chitãozinho e Chororó Outra banda, com Sandy. tudo, né? Aí eu falei, olha, e era o Gabi fazendo som. E não dá pra O que dar um jeitinho, aconteceu? né? 2 facadas e uma rodada. Então, assim, você falou, olha, se mudar de banda, vai aumentar Não, mas tá tudo certo. Dito e feito. Mas Então, qual que é? Não, é o mesmo número de músicos, tal. Você fala que não funciona. não funciona. E assim. aí, público sentado de pé, o tamanho da casa, o que está ecoando, porque às vezes não é só um PA, você tem que distribuir para ter uma distribuição em menos volume, porque depende do espaço
Então, tem que prever caixinhas a mais, porque às vezes você não consegue pendurar. Então, E aí, quando chega ele mal dimensionado, você tem que fazer seus mágica no lugar e falar, não, vamos transformar, vamos pôr isso de ponta cabeça, vamos colocar isso daqui Quantas aqui. vezes KF, lembra? Sim. KF, vamos aqui, não, tá batendo, você vira. Então, Você faz o que quando recebe um rider que você fala, cara, aqui não vai rolar? Cara, a gente tem que ser muito criativo, na real. Usar o que você já tem de experiência para antecipar esse pênalti. Você perguntou da história do gerador. Eu costumo pedir relatório de manutenção de gerador. Por quê? Porque se o fornecedor entregar um gerador e der problema, e pode dar problema, é o motor. É isso O aí. motor dá problema. Mas você diminui o risco. Você Isso. antecipou, você Margem, pediu isso para ele e ele, por obrigação, ele deve ter feito. Se ele fez a coisa certa, o risco dele também diminui, né? Então isso, você acaba com erros e acertos da estrada. Eu tô há 29 anos. Você vai aprendendo a não antecipar fala de esses idade não, mano, a pênaltis, gente né? tá junto aí. Foi mal. Entendeu? Então você vai antecipando esses pênaltis para não errar no próximo, cara. Porque a gente só consegue resolver o agora. É isso aí. Não adianta ficar pensando da semana e que gestão vem. de risco, né? E gestão de risco, gestão exato. de risco. A gente faz um pouco isso e tem que fazer porque você divide, né, os problemas. Olha, se você optar por ir por um custo X, você tem essas e essas e essas opções. Se você optar por ir por esse que é mais seguro, você diminui esse risco. Aí a agência ou o cliente escolhe. O risco, às vezes, pode O dar risco certo ou e a diminuir. economia, né? A economia, exato. Pode ser uma vantagem e até uma questão de ganhar aquele dinheiro, não gastar, vamos dizer assim, né? Mas ele pode custar 5 vezes mais. E um problema seríssimo é que ele fala assim, vamos economizar isso, porque eu senti que não precisa, só que se der o problema, muitas vezes você não tem para onde correr, né? Então você precisa falar assim, olha, você vai assumir esse risco, né? O quanto vale a pena você querer diminuir isso e isso para o resultado que você tem, para a tua expectativa, né? Então é muito bacana quando você pode chegar e colocar isso para o cliente para que compartilhe a responsabilidade. Senão chega para vocês e fala, pô, você não me avisou, você não falou nada, não é? Não, é muito complexo o sistema todo ligado, apesar de ter o gerador backup, porque pode dar problema em qualquer coisa, né? O coração Assim, para. Um Quem criou dia eu foi tava o tomando ser umas humano. birita a mais em casa, aí eu tive um lance assim, pensando em problema de evento, eu liguei pro Matuca, ele me trata com um desdém que vocês não acreditam. Ele nem O cara aparece, tive uma ele nem ideia fala. que ele já fala, man. Eu falei com ele, falei com o Beto, falei, galera, mano, uma empresa, porque assim, imagina que montaram tudo e deu tudo errado, do tipo, o painel não vai voltar. Aí eu lembrei que eu tava no Instagram um dia e eu vi uma película que as pessoas põem em casa como se fosse uma cortina. O cara aperta um botão e vira uma imagem. Isso aí. Falei, cara, tinha que ter uma empresa, um fornecedor chamado Backup. A gente falou, vamos abrir essa empresa que é assim. O cara vai com, mano, um carrinho de escola pequenininho. Ele vai levar um projetorzinho, um microfone com uma caixa Watson. E aí Nossa, a gente mano, põe essa Watson, película em olha cima do isso. painel de LED. Vamos dizer que o pior aconteceu. Cara, só um minutinho, pessoal. Segura aí, igual na escola, põe a mesona, a caixa de som, liga o projetor e continua o evento. Graças a Deus eu nunca passei de acabar tudo ao mesmo tempo. Mas olha o Mas risco, eu já- cara. Tudo ao mesmo tempo, de obrigado, pessoal, vai pra sua casa, acabou o dia. Não tem muito o que fazer, né? Puta, cara. Acabar Me dá tudo, sudorese tudo. só de imaginar, cara. Dá, Você já passou isso? Como foi? Eu como tenho é uma que história é? para contar de Eu uma tô vez uma apavorado. queda que teve também, mas Queda de energia? foi muito estranha a várias. Queda eu já tive situação. Eu vou até muito. tirar uma dúvida com Não, mas vocês, mas parou e compartilha voltou. essa história. O gerador morreu. E não tinha voltou. backup. Aí. Então, Acabou. Sempre Zerou chora. tudo. aí você faz imagem e Vira a gente não dessa. resolve. O que o mestre de cerimônias faz nessa hora? Cara, é uma boa pergunta. Eu já tive situação que era um ambiente pequeno, e Ah, que aí você dança, né? eu danço É que super você bem, baixa mas dançando. ninguém dava para ver isso aí. Mas era um ambiente pequeno, então mesmo falhou o microfone, as pessoas conseguiam me escutar sem microfone, projetando a voz e tal. Mas aí foi a situação de falar, gente, é evidente que a gente teve um problema técnico, paraná. Eu vou pedir que vocês permaneçam sentados para eu entender com a produção se a gente já vai retomar, se vocês vão tomar um café. Então, por favor, aguarde para... E voltou. Acende E a aí, luz da voltou? sala, Acende a luz da sala, pão de você queijo. não vai ter mais logo. Se tiver pão de queijo, E assa. foi. e café. Mas teve uma situação muito estranha que aconteceu. Eu estava apresentando um evento, de repente caiu toda a iluminação. Caiu tudo, iluminação, painel, caiu tudo. E só o microfone
permaneceu funcionando. Tava no AC Tava no AC diferente. diferente. E você pode improvisar daí, hein? Não, foi o que a gente Atenção fez. para essa experiência. Foi o que a gente fez. Feche seus olhos. Essa é uma boa observação, porque assim, se você pensar, o som, ele é ideal estar num gerador separado. Ele dá eu me- segurança. Vem Se comigo. acabar a energia, todo mundo estiver numa sala, tem uma escuro, comunicação. você tem como falar, pessoal, se dirige àquela... Se acabar o som, aí fica todo mundo Aquela no velha escuro história, mesmo, né? O mundo ideal que a gente pede para um gerador é gerador de som e vídeo, com backup, gerador luz, separadinho. Mais Nossa. serviço. Mais serviço. Só Serviço que não. totalmente fora. Mas é Produção, raro olha, isso, não cara. tenho verba, Economiza. corta. A gente tem que trabalhar com E isso é isolador. um pedido sempre. Sempre é um Sim, pedido. aí tem a questão de distribuição elétrica, né? E outros detalhes de elétrica, mas tem que ter uma elétrica bem dimensionada. Mas é e o que você bem falou daí, no início ali. como é que vocês veem o espaço? Como que chegou num lugar que você nunca chegou, numa cidade X, você entrou no espaço lá. Como é que você vai ver Te mandaram só uma elétrica? planta O que que baixa, você é vai- isso? Te mandaram só a planta baixa e falou, o lugar é esse. É. E não vai ter gerador, tá sem grana. Ah, Cara, Você não vai, né? O que você vai fazer? eu já cheguei. Eu não vou, eu não quero ir Eu vou te nisso aí, falar, não. eu já cheguei a falar pra alguma produção. Olha, eu acho Tia, melhor. olha aí, ó. Olha lá. Aí, Olha ó. o que aconteceu aqui. Ah, tá tudo escuro. Olha o gerador. Tá tudo Cadê- genial, cara. Ô, muito bom. A gente não conseguiu dando- improvisar no dia longe. não temos gerador backup, hein? Tem no break? Tem no break? Tá no break? Direção Tomara que artística tenha. se borrou nas calças agora. Então, André, você perguntou, mas eu já cheguei a falar com a produção de tipo, olha, eu acho que vocês precisam dar dois Zicana passinhos faz o pra ano que trás, vem esse evento. dar dois passinhos para trás e repensar esse evento, porque eu acho que tem que ter a estrutura mínima. Senão não justifica eu estar, senão não É isso. justifica você, direção artística, Não justifica, estar. é, Não bom, justifica. cara, bom demais. É isso. Sim. Ah, e a Tem cliente- que fazer sentido. Tem um diretor técnico, tem um diretor artístico, tem um mestre de cerimônias, né? Não adianta, você não vai ter uma equipe que vai operar. Cara, é melhor paga um técnico mais legal aí para ir com vocês e toca mas uma aí você escuta o cliente falar, não, liga na tomada da sala. Isso. Nossa, também. liga na tomada da sala. Aí tenso, você tem né? lá o ar-condicionado no disjuntor, aí você tem mais uma tomadinha, aí vem um amigo e coloca assim, um celular. Não, ligou uma cafeteira, ligou uma... Deu de custo, já era. Pum, cai. É verdade. Ah, mas por quê? Sabe aquela linha que você falou que não precisava? E precisa Tá, fazer essa sentido a daí. gente estar lá, né? E até para agência. Às vezes a gente tem que defender também o lado da agência. Porque tem cliente, às vezes, eu já passei algumas vezes, seu primeiro evento com a agência do cliente. Ou seja, uma empresa centenária, meu avô fundou isso aqui e faz esse evento todo ano. Só que aí deu ruim no evento deles lá, deu um pepino, a empresa cresceu. Eu falo, cara, precisamos de uma agência para fazer esse evento. E aí a agência entra no primeiro. E eles querem fazer muito parecido com o que eles vinham fazendo. E eu já tive essa conversa com muitos clientes, numa boa. Não, mas a gente fazia assim, narará. Falei, então, Ele não entende mas aí a não faz sentido dimensão, ter né? agência. Assim, eu preciso, como vocês chamaram a agência, a gente vai ter que elevar o nível em tudo para vocês. Eu tenho que te entregar melhor, com mais segurança, eu tenho que surpreender vocês, que é justamente porque vocês não estão fazendo mais vocês. Agora a gente tem que somar, o produto final ele tem que ser maior do que ele era Isso que até você está então, falando né? me faz pensar uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Né? Muitas vezes o trabalho do diretor técnico, quando ele não aparece em um evento, quer dizer que correu lindo. tudo Sim. muitíssimo bem, né? E muitas vezes o não aparecer não dificulta para um cliente falar, pô, mas o que o cara fez aí? Aí fica no ar essa eu pergunta. brinco nessa questão, eu falo às vezes que a técnica tem que entrar muda e ser calada. Porque, às vezes, só de dar parede, aquele é o diretor técnico, eu vou olhar, vou charada, legal. Final do evento, abraço todo mundo, vou olhar pro charada, obrigado, viu? Valeu. Mas é isso, é você chegar com bons profissionais, uma empresa que vai te entregar, grande ou pequena, né? Não vou falar que não importa, mas importa. Mas é ter pessoas assim, que você chega, talha tá E pronto. o que vocês mais cabine de valorizam no segurança. técnico, mano? O que vocês mais valorizam? Fala, cara, se isso aqui é bacana, que você lembra do cara, porque a gente lida com centenas, né? E tem uns que você fala, cara, puta, gostei, você até salva o número do cara, fala, irmão, vou te seguir no Insta aqui, vou te dar um salve, você faz freela. O que é de característica, assim? que- Eu gosto do brilho nos olhos, cara. Quando você vê, o cara tem vontade de fazer aquilo que ele tá Faz com fazendo. tesão. Eu acho que isso em qualquer profissão. Entendeu? Porque Animal. quando você vê isso, você percebe isso do cara, ele vai vir com um problema e vai falar, puta, já tem a solução aqui, ó.
Tem isso. essa e essa, esse caminho, essa e essa solução. Tem jeitos pra errar também, né, Muito, cara? claro. Tem o cara que erra, que se fala, cara, que absurdo. Tem gente que erra e você fala, irmão, tá tudo bem, cara. E isso você acha que interfere até no horas de house que a pessoa tenha? Sim, Por exemplo, total. o cara não é tão Total. sênior, não manja tanto, mas você saca que o cara é novo ali, mas Tem vontade. ele tá afim, o cara quer fazer a coisa acontecer. Então, às vezes, você prioriza, de repente, essa vontade do aprender, do se dedicar, do tá focado, do que, de repente, alguém que tem um pouco mais de experiência, mas já não Que é um tive- perfil ruim tá esse, mais, né? O cara que tá muito tempo fazendo o que não gosta é um perfil difícil de Mas trabalhar. tem, né? Tem. Lógico, tem. Todo mundo Tem, precisa Esse comprar o arroz. brilho né? nos olhos que o Charada fala, eu tive uma situação em Foz, blend, tela, sei lá, tinha uns 8 metros, estava emendando. Nesse blend, o menino chega para ele, olha, o blend está aparecendo muito, né? Que é junção de imagem, então vai gritar um pouco mais. Ou black. O cara não sabia, ele passou metade da madrugada estudando na casa dele para chegar lá, ele, ó, me dá meia hora. Falei, e aí, o Irado. que foi? Ele, eu olhei, você vê que a pessoa tá meio com, né? Toma um cafezinho, passou metade da noite estudando para Trazer a chegar solução. e trazer essa Que solução. o blend é quando você tem ali Junta, duas projeções. Sim, que e aí é- você vai ter um campo com mais luminosidade, que aí você vai ter que, né, dar aquele, deixar fluir a imagem para poder Para parecer uma imagem só, isso, né? uma imagem só. E o menino passou, esse brilho nos olhos, aí ele tinha tesão do que estava fazendo na área de vídeo. É uma área que eu acho muito foda, gosto muito, estudei o som, mas as 3 áreas são maravilhosas. E quando a pessoa realmente tem o tesão naquilo que está fazendo, às vezes a minha régua é muito alta. Na questão da minha entrega, acabamento de cabo, às vezes você pega uma empresa que tem muito mais esse carinho de passar os cabos, não sair jogando, porque não é só jogar o cabo, às vezes esse cabo jogado é aquele que te dá problema. É. E aí ele lá embaixo, como você acha? Né? Então essa molecada que vem hoje, que tem esse tesão de passar o cabo alinhadinho, vai e volta, que aí tem um problema, o cara, ó, Você não, pode esse ter aqui, 10 cabinhos assim, você pode ter assim também, né? Tem. E aí, né? entendeu? É. Eu acho que hoje em dia tem muita gente aí que tá na profissão porque gosta, mas é aquilo, é ralar E rala muito, né? muito. Ah, Muita- mas tem muitas muito horas. trampo para quem faz, né, cara? Com esse, quem vai aprofundando, vai fazendo um relacionamento E é rico em legal. informação esse nosso trabalho, né? Não só a parte de equipamento e pessoas, essas coisas que vêm de assunto, a palestra que são coisas ricas que São poucas ajuda profissões que os tem isso. técnicos que às vezes tá lá no bendito celular que não pode falhar, né? Um áudio, um vídeo, mas naquela informação o cara tá lá escutando, ele não tem muito a vontade de trabalhar, mas o trabalho acaba te dando uma informaçãozinha a mais, uma palestra a outra ali que você vai tirando coisas e agrega no seu dia a dia, que vai te trazendo esse. Vou ler um pouquinho mais esse cara aqui, ó. Que nem o microfone, olha, legal, o que ele faz? Vai você se interessar pelo que tá fazendo, né? Isso É faz toda a importante. diferença, né? Sim. Esse brilho no olhar, esse engajamento das pessoas que, E a galera que faz a coisa Que o acontecer, resultado né? final só é é o valor que você vai cobrar, o que você está ganhando. E não adianta você querer entrar nessa profissão hoje ganhando R$ 1.000, que não vai. Né? Você vai chegar lá na frente, Vai depois escalando, de né? 20 e poucos anos, você vai falar, olha, pô, Curva de Ei, o aprendizado. não curso- posso nem questão do valor, nem vamos entrar em valores, mas é a curva que você vai E fica ter. também a nossa responsabilidade, de que tem mais tempo, fazer isso que a gente tá fazendo aqui. Falar pra galera, né? Não que a gente seja fodão, eu erro pra cacete, muito, ainda, muito cê é aprender, mas um pouquinho Morrendo do vai que a aprender gente já tudo. trouxe, tem que falar através de um podcast, através de um curso, eu, o Charada e o Joãozinho, a gente vai fazer um curso, dar um curso presencial, talvez quando o podcast estiver no ar já tenha passado, mas, cara, a gente começou com uma expectativa entre 4 e 10 pessoas, foram 22 pessoas no curso, É técnicos, maravilhoso isso. produtores, a galera com tesãozaço, cara, sabe? E é bacana porque por mais, sei lá, quanto mais tempo você tem de estrada, de jornada, mais você percebe que você pode evoluir, aprender. É. E você se interessa pela área do outro, né? Eu estou no palco, mas eu me interesso pela direção Você quer técnica. entender como Eu funciona, quero saber né? o que funciona, sabe? Eu vou fazer um evento, eu pego um microfone, eu chego pro técnico e falo assim, ó, por favor, deixa o meu microfone aberto, eu desligo e ligo ele. Não, mas isso... Eu falei assim, cara, acredita aqui em mim, confia, eu sei ligar e desligar esse microfone porque me dá liberdade para isso. Eu não quero te dar dor de cabeça, eu quero
te deixar confortável. Sempre E tem você um vai... degrau a mais, né? E você pode evoluindo, Sempre tem um né, degrau. cara? E às vezes o degrau ele não é alguma coisa que vai ser reconhecida na mídia, no mainstream. Eu tava assistindo o documentário do Arnold. O cara é um cara sanguinário. Sangue nos olhos. Sempre vendo né, o cara foi halterofilista, bodybuilder, depois ator, queria ser uma estrela. Tem Queria uma ser cena presidente dos do Estados James Unidos. Cameron. depois, lá É, pra frente. James Cameron, não, você quer ser ator? Eu falei, não quero ser ator, quero ser uma estrela de Hollywood. E aí o cara vira, né, político e tal. Não, é um caso à parte, mas só para ilustrar uma questão nossa de eu também comecei carregando caixa, né? Levava para eventinho, festa junina e tal, cabinho, limpava, fazia o curso de áudio, fazia o curso de não sei o quê, alcança a direção, mas não tá bom. Pô, hoje eu tenho um recurso para ir para fora, cara, fazer um puta curso em Londres, vamos lá. Porque eu vou lá, subo a régua do nosso país, sobe quem tá ali junto com o moleque que tá na house, que vai fazer um outro curso, que daqui a pouco também sobe e sobe todo mundo. Mas o legal de você tem ver que esse dessa degrauzinho, área, né? de vir carregando caixa, e hoje você dentro do artístico, me traz uma tranquilidade quando eu preciso sair da house, porque você conhece, sabe o que está demandando, muitas vezes nem o artista, tem alguns artistas que sabe, entende, mas não sabe como Sabe de funciona outra área, às vezes, né? Então, isso é importante a pessoa passar por tudo isso, entender. Até como pedir, né? Sim, E o como tempo é isso de aí. pedir, porque eu acho que muitos não sabem o tempo que leva para fazer algo que pede, né? É o isso aí. famoso pastelzinho, né, cara? Que a galera na house Que fala. a gente já falou várias vezes desse imediatismo que a gente tem por causa de Muito, celular, né, cara? muito. Que tudo é muito rápido. E é o que vocês estão falando, assim, falar, eu preciso que, cara, passa um cabo ali, coloca mais uma tela de retorno por ali uma embaixo, caixinha tá? de som no coquetel. É só por uma Como é que ela caixinha de aparece som ali, lá. né, cara? E não é Será, uma, Leandro? e não é Liga uma onde? caixinha de som, né? Porque é a caixa de som, é a mesa de É, mas som. é porque o cara faz é o o churrasco cabo, às vezes e liga o boom, não sei o que lá, e aí. Bluetooth. É, no Bluetooth. É, Como ele assim? liga a caixinha da JBL no Bluetooth do Calma, celular. a gente e não fala, pode "Meu, entregar isso, amigo. Não tem como. Mas né? eles querem que entregue às vezes. Você fala, não, mas moço. Mas foge esse ajuda. assunto desses perrengues. Divide com a gente aí, cada um, pelo menos um evento que você fala, cara, esse aqui foi legal, lembro desse, tenho orgulho, foi um projeto bacana. Traz aí. Eu tive Vai, tudo que eu fuça a pedi. cabe- Não, não, 8 geradores, eu tive gerador. Pega aquele livro lá. Vamos falar dele lá. Porque vou buscar o livro. É. Mas ao buscar o livro agora, a audiência vai descobrir uma coisa. O que é ali? Bermuda, cara? Ah, Andrezinho de bermuda. Não, então, você falou de evento que você tem boa escolha, né? Esse evento aqui, esse é o livro do Pedro Superti. A gente faz o Fator X. É um evento que a gente tem ali corporativo, a gente tem show, a gente tem fogos indoor, a gente tem palco que abre, painel de fogos LED indoor. que abre, entendeu? Então a gente tem uma criatividade, uma loucuragem vindo até dele, de que a gente cria muito, junto com o artístico, junto com a técnica. Tem bailarinos, tem, projeção de... Quanto tempo de pré? É mais ou menos uns 4, 5 meses. Isso é maravilhoso De quando pré. Caraca. acontece. Porque legal. você tem que ter todo esse tempo de planejamento, de mapeamento das necessidades, das demandas. Então, esse é um evento que eu tenho muito carinho. A gente está Que com tesão. eles há 4, 5 anos já. E tenho uma liberdade muito grande de indicar, inclusive, lugares. Próximo evento vai ser em setembro. Quais opções que você acha legal que tem no mercado para a gente poder usar? Que legal. Você vai lá, dá 3 lugares para ele. Semana que vem a gente vai visitar aí. Que show. Vai pela mescla levando uma Mescla. solução. Mescla. Boa. É E aí muito a gente já bacana pode isso, daqui né? a pouco entrar. O Leco falando depois de um dos eventos, ele entrar numa parte merchandise aqui, hein? Que é fundamental isso. Ela Fundamental sempre... pro nosso negócio continuar, cara. Deixa Isso o aqui é pastor Lê fala agora do Fala, evento Lê, marcante. cara. Olha, como técnico, eu fiz algumas orquestras, a que mais curti, principalmente o Sesc Belenzinho, a Orquestra Sinfônica da Cultura, fiz a Orquestra Sinfônica de Nova York, no Ibirapuera, achei maravilhoso, pela Loudness na época. E job depois de direção técnica, teve alguns que é o famoso tesão em entregar, aquele foi que a gente entregou dos 6 palcos, tá, palco único, quem que era o cliente, que eu não lembro. O LX, né? O LX. Tem um tesão. Que aí envolve a demanda de cápsula de microfone, como é a famosa traquitana. 10 meses de pré. 10 meses de pré.
Então, foi muito legal porque nessa brincadeira de ser um marceneiro, até hoje faço essa brincadeira, não tomo essa conta dessa parte, mas eu acabo me envolvendo um pouco. Então, esse do OLX foi um que muito me agradou, porque a gente brincou muito por 10 meses, muitas reuniões, vai e volta. Teve essa brincadeira de cortina entrando, saindo. Teve alguns eventos P&G que eu fiz com a Rock Comunicação também, que eu trabalho de vez em sempre. Tem alguns que marca e te traz sabedoria ali para falar, não quero fazer desse Esse jeito. do OLX, eu tenho um parênteses aqui, que eu lembro que a gente comprou uma briga muito boa, que era um estúdio, um lugar grande pra caramba, tinha um palco lá de 50 metros, e eles queriam abrir, mostrar que o evento evoluiu, cresceu, então a grua ia pegar um take geralzaço, né, fazer aquela lavada no palco, durante pegar o mestre de cerimônias e continuar, só que depois o palco se dividia, né? E aí começou uma história de, cara, como que a gente vai evitar, né, acusticamente, vão ter vários apresentadores. E, cara, eu fiz umas contas básicas lá, eu tenho uma tabela de coeficiente de absorção sonora, que dá para você, dependendo da densidade do pano, a gente entender quanto que ela vai absorver de determinada frequência. Fiz umas continhas meio básicas, eu falei, cara, dá para comprar essa briga, dá para baixar a cortina. Eu quero ver se eles vão pagar lá para fazer cortina do palco até o teto. Os caras falaram, a gente chega junto. Mas se vazar som entre uma apresentação, se um cara tá falando aqui, vazar pro outro, vocês estão na lama. Era mais ou menos isso, assim, né? E o divertido que, como eu vim de teatro, né, lá atrás, em marcenaria, mano, aí o Lê comprou a briga. A gente falou, vamos fazer, vamos pôr o cápsula dura, o microfonão, porque aí falou, ó, mas vocês não podem escolher o microfone, a gente vai escolher. Vamos pôr o microfone de cápsula super dura, vamos pôr o tecido assim, vamos pôr até o teto assim e vai rolar. Não pega o técnico ambiente, de som era não pega... maravilhoso também, E super aí, cuidadoso. entrei numa reunião, um dos apresentadores falou, isso não vai dar certo, isso é uma loucura que vocês estão fazendo. E eu, não, confiante, né, ali com o Lê, com o fornecedor. E aí, puta, foi lindo, e aí maravilhoso. Aí depois, assim, você dá um alívio, você né? tira a bigorna das costas e fala, não, entreguei. Mas até um dia antes eu ia dormir sonhando que eles estavam falando e vazava o som de um pro Só outro. teve um tiozinho que era radialista e, né, Eu falava alto pra burro. falava e tinha que ir lá, não, tio, Amigão, baixa. peraí. Mas ele falava alto sem o microfone, né? naturalmente. Então, sem o microfone já vazava o áudio dele pro... Mas foi muito bom. E um outro evento que eu faço faz alguns anos é Ethos, que é silenciosa palestra, que são geralmente de 4 a 7 palcos, que aí você tem que... Não é uma house só, mas é uma luz só para tudo, então você tem que dimensionar muito bem o que você quer, o iluminador tem que pensar no que vai fazer, o som a mesma coisa, para onde vai, para onde deixa de ir. Já fiz esse interessante. evento também, muito bom. É muito tesão. bom. Tem alguns eventos que você tem o prazer de fazer... De encarar o desafio e de entregar, né? porque E foi muito copiado também, né? Esse Sim, modelo, sim, muito copiado. muito. Mas eu acho maravilhoso essa questão desse mundo que vivemos, que é isso, é você ter um problema que às vezes não é um problema, mas ter o tempo de produção disso e trazer coisas boas com tempo. E sabe outra coisa que era um problema e aí apareceu uma Você coisa leu boa meu pensamento? Também? Era isso? Exatamente. Coisa- Matuquinhos. Isso era um Matuquinhos. problema e a Conhece solução os apareceu. matuquinhos? Os Uma ótima matuquinhos ideia. são a solução de um problema que era o microfone estava Nossa, na mesinha de pilha, apoio porra e toda. caía no palco de forma desastrosa. Hoje não mais. Com o Matuquinhos, esse problema acabou. O Matuquinho fica na mesa, ele não escorrega, estão descendo, provavelmente trazendo um microfone para que a gente possa comprovar a experiência sem o Matuquinho. Por favor, Nicolau, a experiência caía sem o o Matuquinho, microfone, como eu seria? passava raiva. Olha que Os perigo! microfone, alguém pega o microfone, caiu o microfone. Agora, pra frente. Acabou de estragar. Com os Ai, matuquinhos. meu Deus. Opa. Matuquinho. Nossa. Sentiu a diferença? Sensacional. E eles emendam um no outro, né? Se Emenda. quiser colocar vários. Leve e potente. Vamos agradecer isso. ao estúdio também do Agradecer Brunão. ao estúdio, BRN, estúdio que nos possibilitou gravar o podcast aqui. Brunão, muitíssimo obrigado por todo o apoio aqui para a gente Ganhamos poder fazer. um ganho de potência, como diria Clóvis de Barros aqui. Ganho de potência. Ganho de nesse potência estúdio. dos Obrigado, nossos cara. 2 primeiros episódios para os próximos. Uma curva de aprendizado e crescimento sensacional. E nossa equipe que está aqui nos ajudando, Nossa auxiliando. equipe que tá aqui tem a colinha para a equipe aqui, que Tá é me faltando Rafael, nome. o Gustavo e o Henrique que estão aqui com a gente dando uma força. Meninos, vocês estão sendo Muito maravilhosos. obrigado. Obrigado. Muito Vai obrigado. ter mais merchan hoje. Temos, mas com eles agora, Tem. Merchan? Ó, eu vou fazer o primeiro aqui para eles perderem, para destravar. Eu vou falar da U4M, Escola de Música, que eu fundei. Tenho um baita orgulho da qualidade dos professores dos cursos que a gente tem lá. Cursos presenciais em São Paulo e online também. U4M.com.br, curso de vários instrumentos.
Escola com uma estrutura bacana, se quiser passar lá tomar um café, vão encontrar uma vibe quase mágica, é Hogwarts no Brasil. E a gente tem a Mescla, fala um pouquinho também da Mescla pra gente aí, charadinha pra galera. Mescla direção técnica, soluções, né, planejamento, pré-produção. Eu queria agradecer e falar uma questão relacionada ao legado. A gente falou muito isso sobre de fora, nos bastidores, André. Parabéns pela iniciativa, porque eu acho que esse conhecimento que a gente fala aqui, que a gente, né, posta aqui de alguma forma, ajuda muitas pessoas, já me ajudou bastante. E hoje em dia a gente tem muito conhecimento em podcast, né? Então, deixo aqui o agradecimento no legado que vocês estão deixando aqui E eu estendo essa equipe toda aí, porque a ideia é essa, meu, só dividir mesmo. Valeu, galera. E vocês estão fazendo parte disso. Obrigado. Matuquinho tirando o chapéu ali. E temos agora uma parte mais gastronômica. Vamos lá, vamos. O Leandro, ele guarda, tem umas gavetas escondidas aí maravilhosas. Gosto da brincadeira desde moleque, cozinho. 2017 me joguei um pouco mais na cutelaria e na parte de charcutaria. Gosto de fazer um pastrame, um bacon. Vivo às vezes 12 horas ou 16 horas cozinhando. Foda. Acendo o pit smoke ao meio-dia, 4 da manhã eu tô desligando. É um evento. É um evento, cara. Praticamente um evento. Igual, pegando essa questão sobre isso que está acontecendo, eu acho maravilhoso, é importante. Tem muita gente que está querendo se envolver. Eu, quando era moleque, eu assistia isso, né? Participar agora, até comentei com meu filho esses dias. Você ter esse tesão de assisto, depois de certa idade, você está participando de locução, a imagem, até atrás das câmeras. É muito foda. Tesão, valeu. Eu acho muito feedback foda. bom. E você também deixa seu feedback aí, meu amigo, minha amiga que está assistindo a gente. Manda seu comentário, né? Marca para assistir, segue nas redes sociais. Desculpa, o Ferreiro Ateliê, Instagram, não tem o site ainda. Seguimos. Tem lá em breve. Até podem indicar, né? Aquele momento onde a gente sempre fala para indicar um profissional, ou um fornecedor, ou um parceiro. Então é um momento para isso que a gente sempre coloca na descrição os arrobas para que vocês que estão assistindo possam aí acompanhar. Pode ser de outra área, né, Danilo? Pode ser de qualquer exemplo, área. É até bom ser longe, se puder, da técnica. Assim, cara, tem uma pessoa lá de logística que é sempre bacana. Aqui, ó. Aí. Olha, ó. Aqui, ó. Meu, vem cá, chega aí, aparece junto, na câmera. Chega junto aqui. Designer gráfico, aqui, desenhista, Dá um artista. abraço aqui, tá indicado. Show da família. Moleque. Se precisar aí alguém desenhos, só seguir. Boa. Cadê o @? Mystic? Misty Day. Misty Day. Ponto art. Aí. Pô, tá super indicado. Depois Charada, escreve, o Matuquinho coloca na legenda, por gentileza. Matuque, viu, ó? Mais trabalho, Matuque. Direção de arte é isso, velho. Se vira. Ele faz com IA isso aí, eu já vi. Tudo inteligência artificial. Eu vi. Tá de casa. Tá de casa, né? Tá aqui. Tá de cueca, mano. Só a camiseta aí só. Tá remoto, ele nem Tem faz uma nada lá. indicaçãozinha de pessoa aí pra gente também, Xarada? Cara, eu queria indicar o evento Resenha. Ô, louco! Eu achei super interessante mesmo a iniciativa, mesmo de verdade. Valeu, é bacana mesmo a ideia, a intenção. Esse corte Falta conteúdo pra gente do nosso mercado mesmo. Então, gostaria de indicar isso. E gostaria de indicar a AMP. A AMP é uma associação nacional de produtores de evento. A gente vai falar bastante dela, mas numa outra oportunidade, né? Convidado. Mas seria essa indicação aí de uma pessoa de fora. Deixa eu Pô, puxar mais um bacana assunto demais, aqui que não está na nossa pauta. Manda, é um manda. assunto totalmente espontâneo. Eu vi Qual? que o Lê veio de uma VT e aí ele veio com umas badulacadas lá. Eu falei, vamos na puxar. verdade, tinha até uma pergunta na Material da pauta. VT? Tinha uma pergunta Como na é que pauta é? que era Isso como aqui, você se eu prepara, sei, como você bem- se prepara para uma visita Você também tem técnica. isso? Precisa, Vocês são loucos? Quer uma ajuda com a mão? Porque a gente falou, Não, você é um maluco completo. a gente falou um bocado, né, sobre Já me arrependi da que é o pergunta. equipamento Chavinha, ideal. Guarda esses bagulho velho de vocês aí, pô. Uma chave de bateria, Olha se que- precisar afinar alguma coisa. Cara, vocês têm até o mesmo treco, o mesmo treino. treta. Contem um pouco Aquele aí. cara que é muito bom pra sua vida. Rapaz. O que levar a uma VT? Então contem que isso. badulacada é essa. E acabar a bateria, você precisa de um powerbank pra Powerbank. trabalhar. Caraca, É isso. bicho. Esse é o kit básico. Eu só levo o Eno quando eu vou em VT.
Eu levo igual avieno. Essa VT tá estranha. Eu acho que eu tô vacilando na VT. Essa VT tá suspeita. Por isso que me chamam pouco pra VT. Você dá muito trabalho e pouca solução. Eles dão bastante Nicolau, o que você solução. acha do VT? Chama o diretor técnico pra VT, rapaz, me manda foto. Mas aqui é o kit básico para uma visita técnica, né? E a cabeça pensante, né? E bloquinho de nota vai no celular Também, agora, também. né? A bloquinho de nota celular é o que hoje ajuda muito. Cara, eu costumo acrescentar, André, que, tipo, para ir para uma VT, você precisa fazer uma pré antes. Não dá para ir para uma visita técnica se você não tem informação do que vai acontecer no evento. Não tem a planta, não tem os pontos, o peso por ponto, não tem a planta. De onde sabe? chega o povo que vai entrar lá. Você tem que saber, porque senão é tempo perdido, sabe? E maior BO que vocês encontram quando chega no espaço, assim, em termos de, às vezes, alguma logística de levar cabo do gerador pro espaço, ou onde vai montar o palco, a altura. Onde posicionar E até somando de né, problemas aí, como que vocês também lidam muitas vezes com a cenografia, porque tem que associar a cenografia com todas essas questões, né? De onde vão estar os pontos aéreos. Sim. Caminha E junto, hoje em né? dia a ESG aí tá pegando mais pesado ainda no tipo de material usado em cenografia. A gente vai ter uma nova revolução aí com a cenografia para os eventos. Em termos de material ali, da Tudo. estrutura. O quanto isso pensei é nisso. renovável. A Sim. gente está passando por um movimento muito consistente agora. E segurança na hora da galera montar os EPIs e tal, tá, rola legal, porque a gente vê umas coisas absurdas, né, cara? O cara pendurado, não sei onde lá. Mas o cara sempre fala, eu sempre fiz isso. Você fala, cara, tá perigoso. Esse é o isso aí, pior não. erro, cara. Pior erro. É o pior Acho erro. que vale um disclaimer aí. Tem vários, assim, eu tenho exemplos de algumas coisas, por exemplo, de a agência mandar um cronograma de montagem que você não tem horário de descanso da equipe, É isso aí. entendeu? Não tem horário de almoço, não tem, aí a empresa, o fornecedor, também quer segurar, né, o cara, coloca ele em 2 eventos, coloca ele desmontar esse evento na hora que acaba e já ir para um outro, sabe? Isso daí precisa mudar. Precisa de fato mudar. E pressão quando o cara vai mexer com parte elétrica, né? Eu arrumei, uma das maiores brigas que eu arrumei foi essa, com cliente, assim mesmo. A agência que deu um pau lá, cliente em cima de mim, e o técnico foi lá mexer com o cabo com energia viva. Já passei por isso. Cara, eu vi isso e falei, cara, ninguém vai entrar aqui, cara, vocês não falam nem alto aqui perto, cara. O cara tá com a vida dele em jogo ali. Relaxa. Teve um momento da vida que um geradorista, Tá maluco, cara? por acaso, Pô na vida dele pra arrumar o seu evento. vou ligar aqui. Eu olhei, gerador ligado. Não, eu sempre faço. Eu falei, mas você tem filho? Você tem mãe? Ele me olhou, desligou. Não dá. Não dá, cara, não vale. Não vale o pena. risco. Se você Nada morre, vale vai isso. estar na minha conta, amigo. Nada vale me, isso. me Não vale ajuda, o risco. me ajuda a gostar de você. Então, EPI, Futuramente botinha. tá vindo o gerador a gás. Aí, esses dias eu fiz VT, Opa. Campo Grande. Tá com as ideias por questão de emissão de gases. Olha aí, Achei cara. bem interessante a situação. Caraca, velho. Já tem portátil já. Sim, 3 Bem kW. bacana Bem também. bacana. Boa. Tem umas inovações para chegar no nosso mundo aí, para diminuir a emissão de gases e tudo mais, né? É importante. A emissão de gases tá bombando aí, cara, no mundo. Ele falou isso olhou pra mim, eu falei, Não, calma. Saiu algum fiz gás, nada, não o que sabendo. aconteceu? Eu tomei um susto agora com a emissão de gás. Que tarde maravilhosa. Pô, E a banda? Vai rolar a banda? Não tem banda, Não já tem falei banda. pra ele que não tem banda. Foi uma brincadeira que a gente fez uma vez, mas cara, não para de falar de banda. Aí vai ter a banda, vocês vão estar. Se vocês puderem fazer o rider Não técnico tem da banda. banda. Fechou. Eu vou fazer o som. Os Posso caras fazer não o tá PA? convidado, Pode, canta pode. ele. Eles querem participar. Vamos fazer. Vamos. Tá vendo? Manos, prazerzaço, Sensacional. hein? Que papo ótimo, cara. É isso, acho que a gente tem aí até 30, 40 minutos, mas sempre passa, porque é muito bom. Eu né, acho que cara? deu mais de uma hora aqui Sei, deu mais de de uma bate-papo hora. aqui, fácil. Não sei se Valeu, foi fácil. muito ruim. Obrigado, foi muito maravilhoso. Olha lá, ó. Olha aí, uma hora, que é 1 isso? minuto Quase uma hora e e 2 57 segundos. Caramba, rolou roteiro isso? Fechou em Isso uma foi hora? maravilhoso. Não precisa de roteiro, Não né, tem cara? roteiro, A vida preparou o roteiro do nosso coração. É Não, isso. e foi Manos, muito coração bom papo. lindo. obrigado pelo tempo Papo de vocês. sensacional. Vocês são uma referência pra mim, vocês estão ligados assim, né? Respeito demais o trampo de vocês. Trampam bem pra caramba, trazem muita gente, elevam muito nível. Parabéns
pelo profissional que vocês são aí. Obrigado, Prazer, a gente recíproco, ganha muito estar Papito. aqui com vocês, mano. E é sensacional, É, velho. Daniel Dottori, não tem banda, mas eu te amo. Você é um dos melhores Eu também MCs te desse amo. país, um apresentador incrível, André mano. Nicolau, Prazer, obrigado. Obrigadão. Agora tem pastrame. A gente ia cortar na mesinha o pastrame, Não dá pra cortar mas mais. precisa do... Muito bom. A gente pode fazer aqui, mas a gente vai meio Vai ter fechando. Tem. Ô, Matuque, pastrame. desce aí pra comer pastrame. Não, vai ter pastrame, vai ter Cerveja, pãozinho. Trouxe a tábua, a faca. Pode subir no crédito, pode subir no crédito. Se não subir o crédito e Abre o desfocar, pastrame aí, pega o fica pastrame aí. essa imagem aqui. Tem faca, tem tudo. Vai tocar a flauta? Cara, 35 dias curando no Sal de Curadores. Qual? Não, vamos. Ponta de peito, Ó. 35 dias curando. 14 horas no defumador, processo todo. 1 semana e meia na geladeira. Só comer que tá pronto. Per amore, Pra quê? mas que tá tudo louco. Falaram que era pra trazer alguma coisa diferente. Esqueci o livro, trouxe pastrame.